Bíblia está aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Muito obrigado a todos que mandaram notícias, escreveram. Eu coloquei no Metodista Oficial hoje uma foto do arranjo de flores que a igreja mandou, a Igreja Central, a Igreja do Baeta. Nos deixou muito felizes, meus irmãos viram aquilo como um carinho da igreja. Então, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Bora lá, se eu pensar muito nesses negócios, eu me emociono. Então, vamos seguir e no final a gente pensa, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Quem achou diz amém. Tem aqui também. Vamos ler todo mundo junto aqui? Vai ser do 38 ao 41. Vamos ver para a gente acompanhar junto? Está aqui, mesma tradução que a minha. Então vamos ler? Eu aponto para cá, né? Desculpa, você pode ler ali também. Tá? Mas diz assim, juntos, a palavra do Senhor em segundo livro dos Reis 4, 38 diz: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Calma. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam, juntos lá. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra, Pai, lida nessa hora, e que o teu Espírito Santo comunique a nós a tua verdade nessa noite, Pai. Nós somos sedentes, carentes do Senhor, ó Pai. Estamos necessitados da tua unção, tua palavra, o teu direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eliseu, discípulo de Elias, está andando pela terra de Israel, visitando as cidades, pregando a palavra de Deus, corrigindo, julgando algumas situações que havia no meio do povo, e ele vai a um acampamento de profetas, a um retiro espiritual, onde ali 50, 60, 100 discípulos de profetas estudavam a palavra de Deus, oravam, buscavam revelações do Senhor para aquilo que o Senhor queria, qual o direcionamento de Deus para a vida. Só que aquela era uma época de fome, de seca, a terra não estava produzindo bem. Não é um deserto como o Saara, que não tem o que comer. É um árido lá do Nordeste, uma caatinga, né, que está seca, mas você encontra ali uma raiz de macaxeira, como é que chama macaxeira? Mandioca, aipim, né? Lá no Espírito Santo é aipim. Então, encontra uma raiz, encontra alguma coisa para comer, mas o panorama é um panorama de seca. Eliseu chega e fala para o moço assim: olha, o povo está aqui orando já faz tempo, vai lá no campo, colhe lá umas ervas, umas raízes, vamos fazer uma sopa. Não tem carne, não tem ovo para botar aqui no meio para fazer um omelete, mas dá para fazer uma sopa. Vai lá, colhe e traz para cá. E não seja tímido, não pega a panelinha, não, pega a panelona, pega aquela que o pessoal usa aqui para fazer almoço, sabe, aquela grandona. Vamos fazer uma sopa para
o pessoal sai daqui satisfeito. O moço vai lá no campo, colhe ali umas ervas e tudo mais, mas ele não conhecia o campo. Ele não sabia o que estava pegando, e ele pegou alguma erva que era venenosa. Pegou a panela grande e colocou essa erva, que era veneno, dentro da panela. E serviu, o cheiro estava gostoso. Lá longe o pessoal sentiu o cheiro e já vinha, igual aqueles desenhos animados, sabe? Quando o cheiro vai levando assim os bichos assim, né? Não tem, né? Vocês lembram disso? Eu não sei se desenho animado tem hoje. Oi? Pica-pau? Pica-pau? Então, chegou na panela, né? Chegou lá na panela e o cheiro estava bom, olharam a panela estava boa. Vamos comer esse trem, né? E aí, quando comeu não desceu bem, meio amargo, meio azedo, chamou hipoclé, não tinha hipoclé lá para tomar. E aí aquele negócio começa a revirar. E eram 60, 100 homens para comer. Quando 5 já tinham dado umas colheradas, já falaram, morte na panela. Tem um trem aí que está azedo, tem uma erva aí que é daninha, alguma coisa não ficou boa, morte na panela, morte na panela. E o homem de Deus vai e fala assim, nós viemos do Nordeste, meu povo, né? Nós viemos lá de Manga, tem que ter farinha. Ou em Manga não tem farinha? Tem, opa, tem. Quem aqui come com farinha? Quem gosta, né? Feijoada! Tem que ter farinha, não? Aí vem lá os nordestinos, igual eu, sim, mineiro também gosta da farinha, e deita farinha. Minha mulher fica doida comigo, ela faz sopa em casa, eu falo, mas sopa sem farinha? Não. Aí vira aquele negócio, tem que chamar, né? Tem que convidar. Tem que convidar. Bom, e aí o homem de Deus chama o seu discípulo, fala, coloca farinha na panela, encheu a panela de farinha e falou, agora você pode servir para o povo, que a morte foi embora, não tem mais morte na panela, essa panela agora vai fazer só bem para o povo, e todo mundo vai comer e vai ser feliz. Essa é a pregação, vamos embora. Não, isso é só o contexto. Eu queria falar para vocês algumas coisas, 4 coisinhas nesse texto, e a presença de Cristo nesse texto. Ele está aí, ele está exatamente a figura de Cristo nesse texto. Mas vamos lá, antes de chegar, que ele está lá no finalzinho, algumas coisas. Primeira delas, um contexto de fome não pode nos levar a comer qualquer coisa. Não é porque eu estou na escassez, não é porque eu estou na fome, não é porque eu estou na seca, não é porque eu estou com sede, não é porque talvez espiritualmente eu esteja sedento de algo, não é porque o meu casamento não está bem, não é porque eu não estou sendo reconhecido no trabalho onde eu estou, não é porque há alguma falta, algum problema, algo não está se encaixando, não estão me valorizando 100%, não é porque eu estou passando por um momento onde aquilo que eu poderia ser em todas as áreas está um pouquinho menos, não é por isso que eu vou abrir mão da qualidade, porque eu vou abrir mão dos meus valores, não é porque a seca que eu vou me vender nos meus princípios morais, éticos e sobretudo religiosos. Não é porque meu casamento não está bem, então o que eu não tenho em casa eu vou buscar fora. Opa! Não é porque lá na igreja nós estamos vivendo uma crise, tem um problema aqui, um problema ali, aí qualquer palavra do YouTube, qualquer palavra que eu recebo lá, qualquer coisa me alimenta, e aí a gente perde um pouco o senso crítico e começa a achar que tudo o que é dito em nome de Deus está legal, e nem tudo o que é dito em nome de Deus está legal. Nós já tivemos experiências assim, correto? Você já ouviu muita coisa em nome de Deus que não tinha nada de Deus, mas tinha a vontade dos homens por fora. Então, há um processo, um esquema que não está bem estruturado. E os discípulos estão orando.
A igreja está reunida, está buscando por Deus, está querendo algo de Deus. Os que os discípulos dos profetas estavam fazendo ali era justamente isso, buscando a presença de Deus. E quando o profeta chega e fala, vamos agora dar a solução, o moço acha que qualquer erva, qualquer plantinha, qualquer raiz, qualquer coisa seria a solução. Mas mais uma vez eu volto aí, você não pode abrir mão dos seus princípios, você não pode abrir mão dos seus valores, porque está num tempo de escassez. Exemplificando aqui, um moço certa vez me procurou, a gente estava tendo uma série de conversas e tal, e ele disse assim, pastor, eu estou lá no meu emprego, e o meu emprego é que põe comida na minha mesa, é o que eu ganho lá que sustenta a minha casa. Isso depois de uma longa conversa. Então ele falou assim, que se o chefe dele então pedisse para ele fazer algumas coisas erradas, mas para manter o emprego, ele faria. Aí eu exagerei, falei assim, mas pensa, ó, você trabalha numa indústria química, e aí a indústria lá confiou só a você de fazer um procedimento lá químico que vai causar aborto, e só você e o chefe sabem. Você vai fazer, você vai causar morte? Sim. Se for para botar comida na minha mesa, eu vou fazer. Alguns meses depois da nossa conversa, ele estava desempregado. Perdeu o emprego, perdeu aquilo que colocava a comida na mesa, né, o dinheiro. Porque não é o dinheiro. Meu irmão, se nós não entendermos que Deus é o Deus que sustém a nossa casa, sustém a nossa vida, sustém nosso casamento, sustém todas as coisas, Ele é o princípio de tudo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se nós não entendermos que Ele é a fonte, Ele é a vida, e Ele é o dono da vida para causar a morte, ou chegar até a morte, Ele é o dono de tudo. Se não for para a honra dEle, para a glória dEle, meu irmão, quando a gente começa a servir o dinheiro, a servir o amor, porque eu amo ela, eu amo ele, e aí o amor a homens ou mulheres, ou a coisas, se isso tudo for a base e Deus ficar de fora, vai ter uma hora que Deus vai falar assim, eu não posso ficar de fora, eu tenho que entrar. E aí quando ele entra pesado, ele entra para decidir. Então, nós precisamos entender que não é porque o emprego nos dá um bom salário que nós precisamos nos submeter a tudo. Não é porque as situações da vida nos levaram a extremos que eu vou perder princípios e valores. Há uns dias atrás eu falei aqui, quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra. Se você quebra um princípio eterno, o princípio vai te quebrar. Bora lá, guarde isso aí no seu coração. Tá? A gente vai voltar nele para fazer um apanhado geral. Segunda coisa que esse texto diz para mim é que o profeta pediu para o moço ir ao campo e pegar algumas ervas, e ele foi. Diante de uma ordem de Deus, de um homem de Deus, da palavra de Deus, às vezes você está lendo aqui, e eu já falei isso, tem hora que a palavra ela sai do papel. Tem hora que você está ali lendo e de repente aquilo se torna vida na sua vida. Quando a palavra se torna vida na sua vida, quando a palavra do pastor, quando a palavra da escola dominical, como uma letra de uma música, quando isso se torna vida na sua vida, obedeça. Porque se você obedecer e o negócio der ruim, mas você obedeceu, foi fiel, isso não virá sobre a sua vida, mas virá sobre aquele que falou. Vai cair sobre o pastor, sobre o louvor, mas se está de acordo com a palavra, aí eu acho que não vai errar, acho, de maneira minha de expressar, não vai errar nunca, porque a palavra, quando ela se torna vida na nossa vida, ela vai gerar abundância. Diante da palavra de Deus, na boca do profeta, o moço foi, mas aí ele foi, e aí, no meio do caminho, ele começou, esse aqui é bom, um amarelinho aqui, essa sopa tem que ter cor, quase que não sai,
Tem que ter cor. Pegou um vermelhinho, pegou um amarelinho, pegou uma florzinha e falou: olha, ficou bonita essa sopa agora. Vamos levar para a panela. Só que é o seguinte, meu irmão. Aí diz que ele levou para a panela. E ele chega lá na beira da panela e ele corta em rodelinhas. Ele é bom. Na cozinha ele é fera. Igual o Neto, né? Quando faz pastel aqui, que todo mundo... O cara é bom, o cara é fera. Então, o discípulo foi lá, ele gosta de cozinha, então ele fez direitinho. Esse aqui é um talinho, eu vou cortar em rodela. Aquele outro talinho ali eu vou cortar em tirinhas. E ele botou, e ele fez, ele enfeitou. Me disseram até que depois o Masterchef ligou para ele. Mas ainda não estava na hora do programa. Só que um detalhe, meu irmão. Ele pegou veneno, ele pegou morte e colocou na panela. Mesmo que você faça certo, cortou em rodelinha, mesmo que você faça do jeito certo, o que é errado, o final vai ser morte. Meu irmão, não existe pecado feito do jeito certo. Não existe algo que você vai fazer para manchar a honra de Deus. Não, mas vamos exagerar aqui. Não existe o marido que sai e fala assim: eu adulterei com a outra moça aí, mas eu usei camisinha. Não, tá certinho, tá. O errado é errado, mesmo que você faça do jeito certo. Mesmo que pique em rodelinhas, que tem ali, não, é 5 centímetros para cá, o outro aqui, mede o prato, limpa, tem olhinho, tem não sei o quê, mas se a comida estiver toda bonita, mas ela for veneno, ela vai continuar sendo veneno. Pastor, o que é pecado? Pecado é tudo que nos afasta de Deus. E tudo que você estiver fazendo que te afasta de Deus, mesmo que você faça bem feito, ele vai gerar morte. Não adianta fazer o que me afasta de Deus do jeito certo. Não, eu fui promovido lá no meu emprego e agora eu estou ganhando 150 mil reais, estou dando 15 mil reais de dízimo, pastor. O que você está fazendo? Não, mas o meu negócio lá é meio cambalache. Eu tiro gente de casa para o pessoal comprar propriedade, eu expulso, eu mato. Errado. Aquilo que não adianta você fazer o errado e depois dar o dízimo. Deus vai me abençoar. Deus não tem aliança com o erro. Deus não tem aliança com o pecado. Ele tem aliança com o pecador, mas ele detesta o pecado. E também, se o pecador continuar dizendo assim: o meu pecado é melhor do que o meu Deus, Deus não tem aliança com esse pecador, não. Deus tem aliança quando a gente erra, quando a gente queria fazer o certo e acaba dando errado. Mas quando a gente faz a opção pelo errado, Deus não vai honrar aquele que sabidamente, continuamente corta em rodelinha, põe no pratinho e faz. E chega no domingo e fala: Senhor, misericórdia, misericórdia que eu pequei na segunda. Mas o pecado de terça foi tão bom. Senhor, perdoa só o de segunda então, porque o de terça eu vou fazer de novo. Deus não tem aliança com o pecado. E ele não vai manter aliança com o pecador quando o pecador não quer saber de Deus. Mas o Salmo 51 fala assim, que um coração arrependido e contrito, Deus gosta. Deus quer uma aliança com Davi, um homem segundo o coração de Deus, que adulterou. Aí você fala: Deus então permitiu. Não, Deus não permitiu. Mas o que Davi faz? Quando ele tem consciência do seu erro, ele não corre de Deus, ele corre para Deus. O coração arrependido corre para Deus, não corre de Deus. Então, a segunda coisa que esse texto me diz é que não existe pecado bem feito. Não existe esse pecado pensado, planejado, e que vai nos levar a consequências boas. O salário do pecado
é a morte. E havia morte na panela. A terceira coisa que esse texto me diz é que nosso Deus, ele é generoso. Oh, mas está falando de pecado, pastor? Então, faz um parêntese aí, abre um parêntese aí. Nosso Deus é generoso. Quando Deus fala, meu irmão, Deus não quer que você fique catando migalhas. O nosso Deus é o Deus da abundância, é o Deus da riqueza, é o Deus do ouro, é o Deus da prata. Deus, às vezes nós passamos por momentos difíceis, eles são prova de Deus, mas não é para você ficar o tempo inteiro comendo migalha, porque o Senhor tem panelas grandes para nós, aleluia. Ah, pastor, você está pregando prosperidade. Não é isso não, meu irmão. Olha só, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tem prazer em nos abençoar. A palavra do profeta de Deus fala assim: olha, já que nós vamos fazer um almoço da família lá na igreja central, não vamos fazer num caldeirãozinho não vamos fazer num caldeirãozão, para a gente chegar lá e ter uma festa grande, porque Deus é o Deus de abundância. Entenda isso. Quando Deus vai falar para restaurar Israel, e Ele fala assim na linguagem da tenda, Ele fala assim: o povo de Israel, faça uma tenda grande e firme bem as estacas. Põe as estacas bem firmes no chão, porque quando a abundância chegar, essa tenda ela vai estufar e vai precisar de algo para aguentar. Então firma bem as estacas, porque para conter a bênção de Deus dentro daquela tenda, vai precisar de estacas firmes. Deus podia simplesmente falar assim: ó, faz uma tenda lá, eu vou trazer uma chuvinha, eu vou trazer um pouquinho de mandioca, eu vou dar um pouquinho de carne. Não, Ele fala assim: o que eu fizer vai ser abundante. A obra do Senhor é abundante. Quando nós entendermos isso, meu irmão, nós vamos entender que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor não quer você feliz na segunda, triste na terça, mais ou menos na quarta, feliz na quinta. O Senhor quer que a sua vida seja constante nele. E constância no Senhor é uma constância de abundância. Por isso Jesus diz assim lá em João 10:10. Ele diz assim: ó, o inimigo, o ladrão, o adversário, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida meia boca. Não, eu vim para que tenham uma vidinha. Jesus disse então: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ah, pastor, então agora eu vou ser rico, vou ser milionário. Não é isso não, meu irmão. Não estou falando só disso. Se Deus quiser, Ele vai te dar ouro, vai te dar prata. Ele é dono de tudo isso. Mas Ele também vai te dar saúde. Para você ver. Uma das bênçãos que estavam lá no povo de Israel, você vai ver a segunda, terceira geração depois de você. Você vai ver o filho dos seus filhos. Olha, isso é abundância. É viver regaladamente, abundantemente. Às vezes com uma dorzinha de cabeça, às vezes com alguma coisinha aqui e ali, mas com vida e presença do Senhor. Primeiro, não é porque vivemos em algum momento de escassez que você vai perder os seus valores. Segundo, não existe pecado feito do jeito certo. Terceiro, o nosso Deus é Deus de abundância. Não tenha um Deus pequeno, meu irmão. Certa vez eu escutei alguém falando assim: eu não preciso ter uma grande fé em Deus. Eu posso ter uma pequena fé num grande Deus. A visão que eu tenho de Deus me faz viver. A visão, os valores que eu tenho espirituais, aquilo que eu sei que Deus é na minha vida, me move, me faz sair, me faz andar e me faz vencer. Então, eu entendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E aquilo que Deus tem para nós não é pouco, não é pequeno. Por isso eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida, que o melhor na sua vida ainda está por vir. Se não vier na terra, vai vir na eternidade, porque nada pode se comparar àquilo que Deus vai fazer por nós. Mas eu creio que aqui em vida, Deus vai nos trazer grandes e grandes coisas. Havia morte na panela. E o texto diz que quando os moços começaram a comer,
eles começaram a passar mal. Claro, porque o pecado picadinho, o pecado enroladinho, o pecado ensopado, o pecado posto em filé, o pecado posto em lasanha, o pecado posto em churrasco, o pecado, por melhor que seja a embalagem, em ouro, prata ou bronze, pecado continua sendo pecado. E o salário do pecado é a morte. E havia morte naquela panela. Por isso eu digo para você que Jesus está nesse texto. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aonde reinava a morte, entrou a vida. E a vida veio na farinha. E aí você vai falar assim: Jesus é a farinha, pastor? Jesus é a farinha. Mas lá fora, o povo fala que farinha é outra coisa. Farinha é droga. Já ouviram aí? Cocaína é farinha. Então, tem muitos amigos do mundo que chamam para dar um tapa ali numa farinha. E você vem falar que Jesus é a farinha? Como é que é feito farinha, meu povo? Uma raiz, uma semente, alguma coisa que é triturada, que é moído, que é amassado, que é batido, até quebrar todas as fibras, todas as cascas, e ser moído e deixado só o pó. A palavra diz, em Isaías 53 a 55, o texto todo ali no céu, sofredor, fala assim que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído. Jesus Cristo ali naquela cruz, ou antes da cruz, ou em toda a sua vida, ele foi moído. Ele foi pisado, ele foi prensado, ele foi socado, ele foi amassado, de maneira tal que todas as fibras, tudo aquilo que era humano, que era osso, que era carne, já não tinha mais valor. O que havia era só o pó, porque nós somos pó e voltaremos ao pó. Toda e qualquer sabedoria, diploma, toda e qualquer ciência em Cristo foi moído, até ele virar pó. Está lá na palavra de Deus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas quando ele estava passando na rua, João, lá no capítulo 1, lá no finalzinho, versículo 30, se não me engano 38, quando Jesus está passando assim, aí João Batista fala assim: olha lá, olha aquele moço lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi moído, aquele que virou farinha, aquele que virou pó, foi colocado na panela, e aonde havia a morte foi embora, porque ele tira o pecado, ele tira o salário do pecado, que é a morte, ele tira a morte, e ele põe vida. Jesus é a vida, e ele está presente nesse texto, quando ele rompe com a morte, e traz a vida. Aleluia, Jesus é a vida. Por isso, se um amigo seu lá no mundo fala assim: vamos ali cheirar um pó, você fala: opa, vamos, porque eu tenho um pó excelente para você cheirar, eu tenho um pó de vida, eu tenho um pó que vence a morte, que vence todo e qualquer problema ou situação, porque ele é o pó da vida, que foi moído pelas nossas transgressões, para nos dar vida e vida abundante. Você não precisa brigar com seus amigos do mundo lá e falar assim: não vou com você de forma alguma, mas você pode dizer: eu tenho algo melhor para te oferecer. Eu tenho algo melhor para oferecer. Porque eu conheço a fábrica, eu conheço o selo de qualidade, eu tenho a certeza de que aquilo que Deus faz é infinitamente melhor do que qualquer firma, fábrica ou qualquer coisa deste mundo. Porque aquilo que Deus faz é para aqui e para toda a eternidade. Jesus está nesse texto ao vencer a morte e trazer vida. E aí aqueles discípulos de profeta estavam ali esperando chuva, esperando sopa, esperando uma palavra do Eliseu, mas eles tiveram o melhor dos encontros. Porque antes de Cristo nascer lá em Belém, ele já se faz presente naquela panela, ele se faz presente naquele ajuntamento. 400, 500 anos antes, 600 anos antes, ele já se fazia presente ali, para comunicar nos séculos vindouros que ele é o Deus que vence a vida
Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome, que ao nome de Jesus há de se dobrar todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que vence a morte, que tira a morte da panela, porque tirou da minha casa, porque tirou da minha história, porque tirou da nossa história, dos nossos ajuntamentos, porque Ele continua sendo Deus, que era, é e sempre será o mesmo. Eu quero convidar você, meu irmão, para comunicar essa farinha santa, para comunicar esse Deus santo, que lá de Gênesis a Apocalipse se faz presente, para revelar nas situações do dia a dia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se alguém te convidar um dia para fazer uma coisa errada, não vá para fazer a coisa errada. Não vá por conta da escassez, eu vou pegar qualquer coisa. Mas vai e fala assim, olha, eu estou te acompanhando aqui, porque eu sou seu amigo, mas eu tenho algo melhor a te oferecer. No meio da escassez, no meio do problema, no meio da seca, no meio da confusão, eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução generosa, porque Deus é generoso. Eu tenho uma solução que vai trazer não só a saciar a sua fome momentânea, mas vai saciar a sua fome eterna. Eu tenho uma solução generosa de um Deus que não vai te permitir fazer o errado da forma certa, mas Ele vai consertar todas as coisas, porque Ele é Deus de conserto, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de propósito, Ele é Deus que vai nos trazer, nos tirar de um patamar e nos elevar, porque é isso que Abacuque fala, quando ele fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que lá no campo ou no meu curral a ovelha não dê o seu filho lá, ainda que as coisas não estejam bem, ainda que seja um momento de escassez como aqui, ainda que seja um momento problemático na minha casa, ainda que seja um problema problemático lá na minha escola, ainda que a situação não esteja boa, eu vou continuar louvando a Deus, porque Ele transforma em realidade. E Ele diz assim, que Deus me faz andar altaneiramente, Deus me tira da mediocridade, me põe num lugar alto, porque Ele é generoso, Ele é abundante, Ele é Deus de vida. Eu quero convidar você para desfrutar dessa farinha espiritual chamada Jesus Cristo. E onde quer que você vá, que leve essa farinha também, que sara, que cura, transforma, que traz abundância em nome do Senhor Jesus. Amém? Aceita o convite? Aí a gente faz aquela sopa, chama Jesus, que fica tudo muito bom, porque Ele é Deus de vida. Então eu queria orar. E eu queria orar porque a gente prega, a gente brinca, a gente ri, mas a gente sabe que algumas vezes na nossa casa, na nossa vida, tem morte. Às vezes a panela está furada, às vezes a panela está complicada, às vezes a panela está na base do remédio, da morfina, né? Às vezes nós temos situações na vida que são situações de panela cheia, mas é cheia de problema, é cheia de coisa complicada. Eu queria convidar você nessa noite para derramar farinha nessa panela em nome do Senhor Jesus. Então, se você está passando por uma situação assim, eu quero te convidar a orar. Vamos orar? Se você quiser vir ao altar, não é apelo, não é nada disso não, mas é porque para mim altar é lugar de aliança, né? Então, se você está numa situação de morte, onde a panela está cheia de coisa complicada, eu quero te convidar a vir ao altar para orar. Quero chamar o Abraãozinho aqui, vem cá, menino bom, vem orar com a gente, vem orar agora. Mais uma vez, se você quiser vir ao altar, se você quiser esse momento de oração, levante muito, feche os seus olhos, levante muito suas mãos, não para nós, não para eu ver, nada disso não, é para Deus. Fala assim, Senhor, eu preciso, eu tenho uma panela aí que está complicada, Pai, eu preciso da tua interferência. Eu vou convidar o Abraão para orar por nós. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que, meu Deus, nós não temos para onde ir, sendo o Senhor o único que tem as palavras de vida eterna.
Meu Deus querido, diante dessa palavra eu quero apresentar à sua presença o coração entristecido, a luta, a dificuldade de cada irmão, de cada irmã que nesse momento, em simplicidade, em humildade, se achega ao Senhor. Meu Deus querido, só o Senhor conhece a dor de cada um de nós. Só o Senhor sabe das noites que passamos sem dormir, aflitos, atônitos. Só o Senhor sabe quantas vezes deixamos de comer preocupados. Deus, manda embora isso. Olhe com graça e olhe com misericórdia para a nossa dificuldade. Olhe, meu Deus querido, com graça para aquilo que enfrentamos. E em nome de Jesus, abra as portas, entre em providência, desembarace, meu Deus querido, as dificuldades materiais, físicas, espirituais, para que alcancemos a vitória. Que em nome de Jesus, meu Deus querido, aquele coração que hoje está entristecido, possa sair daqui pela sua graça e misericórdia alegre. O coração cansado saia daqui, meu Deus querido, fortalecido. O coração desanimado saia daqui com esperança. Entre em providência, meu Deus querido, onde nós, seres humanos, não somos capazes. E nos ajude a cantar até o final de setembro, ainda que a causa pareça impossível, o hino da vitória. Em nome de Jesus, meu Deus, nós reconhecemos que somos completamente dependentes. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida? Então que essa oração, que a nossa vida seja apresentada diante de Ti pela graça e pela misericórdia, e que o Senhor se esqueça, por favor, apague os nossos pecados, que aonde há morte, o Senhor venha superabundar com a sua vida. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.